Olá, eu sou Alberto Guerra, estou mais uma vez aqui no nosso canal Literatura é Outra História. E vamos contar agora um livro, vamos discutir um livro de memórias do Graciliano Ramos, Memórias do Cárcere. Se você não sabe, cárcere é prisão. Então, as memórias do tempo em que Graciliano Ramos ficou preso. E a sua prisão foi resultado de uma ação do governo do Getúlio durante o Estado Novo. Evidentemente que Graciliano Ramos nada fez que justificasse a sua prisão, mas não era necessário fazer alguma coisa. Os rótulos que existiam e que ainda existem, dentro de ponto de vista ignorante, os rótulos ainda são capazes de provocar ações extremas. A esquerda brasileira, o pensamento da esquerda brasileira, àquela época, se traduzia no nome Partido Comunista. Não havia, como há hoje, vertentes da esquerda. Então, ou era o Partido Comunista ou não havia a esquerda. Graciliano Ramos era afiliado ao Partido Comunista, mas não fazia dessa filiação, desse ideário simpático ao comunismo, nada que fosse refletir na sua vida profissional, na sua vida de escritor. Ele ficou uma figura famosa porque ele era uma figura talentosa. Ao escrever, ele sempre foi brilhante. Quando ele foi prefeito, porque ele também foi prefeito de Palmeira dos Índios, o maior documento, mais inspirador documento do Graciliano Ramos, os dois mais expressivos foram dois escritos, duas mensagens que ele mandou ao governador, dando conta do que ele encontrou e do que ele tentou fazer e não conseguiu fazer na prefeitura de Palmeira dos Índios. Mas ele nunca teve alguma ação que pudesse limitar a sua liberdade. Escrevendo menos ainda. Ele escrevia como qualquer outro autor da época. Ele fazia parte do romance do Nordeste. E ao lado dele escreviam figuras exponenciais como José Américo de Almeida, como José Lins do Rego, como Jorge Amado, como Raquel de Queiroz, que foi a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras. E a mulher filiada também ao Partido Comunista, Jorge Amado, participou, inclusive, pelo Partido Comunista, da Constituinte de 46. Mas, nesse momento do Estado Novo, anterior a isso, o Graciliano Ramos teve a desagradável notícia de que estava sendo preso. E ficou preso durante algum tempo. E esse tempo deu a ele o quê? O conhecimento das pessoas que com ele dividiam as celas, dividiam os pátios dos presídios. E lá ele adquiriu um grande conhecimento. Ele era um estudioso do ser humano. Ele não era uma pessoa de rancor, ele era uma pessoa fechada, alguns diziam inclusive rabugento, mas uma pessoa extremamente sensível ao que estava acontecendo. É doloroso ser preso sem motivo. Ser preso é doloroso em qualquer situação, mas sem motivo deve ser mais doloroso ainda. E ele ficou. E ele só saiu do presídio, acreditem ou não, porque o advogado Sobral Pinto recorreu à lei de liberdade dos animais. Como os animais precisam viver em liberdade, ele, sendo ainda que racional, um animal, também mereceu a liberdade. Evidente que aquilo magoa, aquilo marca, aquela vivência é uma vivência definitiva, não se apaga, ou na linguagem de hoje não se deleta. Dizem até os biógrafos, os historiadores, que
Em dado momento, como a cidade ainda era uma cidade que se encontrava nos mesmos lugares e Copacabana era um alvo importante, parece que em Copacabana, cruzando o caminho, o Getúlio Vargas e o seu staff, o Getúlio Vargas e os seus seguidores, andavam pela calçada quando, em sentido contrário, vinha o Graciliano Ramos. Dizem que o Getúlio Vargas estendeu a mão ao Getúlio Vargas e nunca mais deixou de estender a mão. O Graciliano Ramos passou sem cumprimentá-lo. Na verdade, está ali uma linguagem, uma resposta. Eu não tenho que falar com o senhor. Eu não preciso do poder. Eu sou o Graciliano Ramos. Eu tenho os meus valores. Eu não posso admitir que tudo está bem quando nem tudo está bem. Claro que o Getúlio, mais sensível, mais inteligente, notou que o governo dele fez bobagem. Não tinha que prender uma pessoa desse porte, desse nível, sem culpa alguma. Mas aí já é tarde, as coisas já ocorreram, porque em momento de ditadura há sempre excesso. E esse excesso é praticado muitas vezes pelas pessoas periféricas que querem agradar ao centro do poder. E às vezes fazem coisas que não são agradáveis, nem para a pessoa atingida, nem para o governante que merecia um agrado, segundo o bajulador, segundo o adulador. Se você gostou dessa história, se você quiser conhecer Memórias do Cárcere, não perca tempo, leia. Depois de ler Memórias do Cárcere, procure numa locadora que não existe mais, né? Procure numa internet, num espaço em que se encontre o filme brasileiro baseado nesse livro Memórias do Cárcere, que você vai lucrar mais ainda. Esse canal tem o compromisso de levar para você alguma informação cultural. Se você gostar do canal, se você estiver participando do canal e criando alternativas de enriquecimento cultural, curta, compartilhe, fale com um amigo, não deixe de participar dessa forma, concordando ou discordando. Muito obrigado e até a próxima.